apaixonado pelas coisas do Senhor. A riqueza põe de lado, encontrou maior valor dos caminhos peregrino. Santo Antônio companheiro, ilumina meu destino, para Deus o tempo inteiro. Bem, antes de tudo, de contar essa trajetória minha com a fé católica, com a fé em Santo Antônio, eu me apresento, me chamo Lídio Jones Maia e Miranda, filho de Lídia Miranda Maia e Miranda, de José Valtemir Batista Miranda, conhecido aqui no Camamuzinho como os Patrícios, como Careca. Então, meu pai, né, juntamente com meu avô, há alguns anos, eles tiveram mercado, mercearias, aqui no distrito de Camamuzinho, e uma mercearia se findou com meu pai, encerrou com meu pai com uma mercearia em frente, né? Antigamente não tinha grandes mercados, então eram grandes mercearias, e que vendia secos e molhados em frente à igreja de Santo Antônio. Né? E eu sempre cresci anualmente vendo os festejos de Santo Antônio, aqui no Camamuzinho, e para mim foi algo muito proveitoso e que veio juntar a minha própria essência enquanto pessoa, a minha própria vivência enquanto cidadão. Eu me recordo que a minha ligação veio com a própria igreja a partir do momento que meu pai pedia que eu trouxesse as ofertas para a igreja. Então, além das ofertas, a cada novena, no trezenário de Santo Antônio, meu pai também ajudava, me recordo, com a questão de pintura, com outros tipos de suporte. Então, é muito viva essa memória, né? Lembro também dos barracões que eram organizados juntamente com a festa, paralela à festa de Santo Antônio, e dos fundos também que eram feitos, doações que eram feitas durante todo o ano, não só especificamente para a festa de Santo Antônio, no caso para o trezenário de Santo Antônio, mas também para manter a própria igreja de Santo Antônio. Eu tenho recordações maravilhosas, por exemplo, de Rosa, aqui do Camamuzinho, lavando os bancos da igreja antes de iniciar a própria novena, aqui no lado de fora da própria igreja. Me recordo de mutirões de mulheres agrupando flores, agrupando ornamentações para deixar a igreja mais primorosa no seu dia. E também estou com a imagem de Santo Antônio, que possivelmente ela deve ter mais de 40 anos, que pertencia ao altar que meu pai tinha no próprio comércio, junto com outras imagens. E essa imagem eu herdei de uma forma espiritual. Eu não tenho como explicar. A espiritualidade ela não tem muitas vezes explicação. E para muitos, Santo Antônio diz que é o santo casamenteiro, mas o Santo Antônio ele é o santo dos milagres, né? E eu acredito fielmente nos milagres que ele sempre faz comigo, nos milagres que ele fez na minha vida, na vida principalmente de meu pai. E até hoje, não somente essa imagem ela pertence a mim, hoje pertence a mim e está no meu quarto, quanto também outro simbolismo, como essa pulseira. Né? Essa pulseira você vai colocando os berloques de acordo com o que ela significa na sua vida. E um desses berloques é o próprio Santo Antônio que eu consegui. Né? E ela está aqui afixada, uso também muito. E ela representa uma fé cristã muito grande. A minha história com Santo Antônio é que ele realmente já operou milagres. Ele operou milagres na vida do meu próprio pai, que mais de 45 anos, né, ele esteve à frente de comércio no distrito de Ibirapitanga, Camamuzinho.
Ele foi o primeiro também, meu pai foi o primeiro administrador do município, do distrito de Camamãozinho, né? Existia-se como se fosse prefeituras, bairros hoje. Então, meu pai, ele adoeceu em 2006 e em todo momento, até o final de vida dele, em 2010, em 15 de abril de 2010, eu observava que nós éramos dignos e operados pelo milagre de Deus, né? E eu me recordo sempre, eu acredito que pela intercessão da própria crença dele entre nós, enquanto família também. E no próprio serviço público que eu exerço no município de Ubatã, a todo momento, como santo dos milagres, eu creio que Santo Antônio, creio fielmente que Santo Antônio opera os milagres na minha vida, de livramentos, de desembaraços, de crescimento, não só na vida profissional, como na vida também estudantil, como na vida pessoal. Eu creio que dentro das minhas possibilidades, das possibilidades que meus pais ofertaram de estudos, de educação, tanto de ensino quanto doméstica, eu acredito que eu alcancei já muitos degraus interessantes na vida. E tudo isso é por meio de milagres que acontece. O que difere as festas de hoje, as festas, né, em 2026, pós-século 21, são as tecnologias, são a forma como conduz, as facilidades. Eu me recordo que antes era tudo muito difícil, né, para poder se montar um trezenário de Santo Antônio. Eu me lembro que as lâmpadas eram de fio incandescente, hoje temos lâmpadas de LED iluminando. Então, independente dos tempos de outrora e dos tempos atuais, a mensagem que eu deixo é que realmente a união em fé, em Deus, em Cristo e no Santo, ela permaneça. Porque ela que vai fazer com que as portas da igreja, as portas da fé continuem abertas. A mensagem que eu deixo para Camamãozinho, para todos os munícipes do distrito de Camamãozinho, é que não percam de forma nenhuma sua fé católica, sua fé cristã, sua fé em Santo Antônio e demais santos também da Igreja Católica, a qual também eu comungo da fé, e que se abracem, né, no corpo da igreja para que essa tradição, para que essa fé cristã, para que essa fé católica ela não se perca, né, nem se desvie do principal foco de Deus, de amar o próximo, das lições que Deus, Jesus, né, nos ensinou, e abraçar de forma especial todos os católicos que fazem acontecer essa memória, que fazem acontecer essa memória não só estrutural, mas essa memória espiritual.